Olá, feras, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Hoje eu vou dar andamento aqui nessa parte de conjuntos aqui. Vou dar uma adiantada, né? Porque é importante para vocês. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele sempre vai começar do zero, zero, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Aqui, como vocês podem ver na representação, nós temos zero, os números, ele sempre é representado por n, né? Então vai ser zero, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Né? E aqui vocês podem ver que inclui o zero. Aqui os números naturais, aqui, você pode ver que tem a exclusão do zero. Então tirou o zero. Então toda vez que tem a exclusão do zero aqui, ó, aí por que está a exclusão do zero aqui? Geralmente eles colocam esse asterisco aqui em cima do n aqui. Então, toda vez que tiver esse símbolo n mais asterisco, ele significa a exclusão dos zeros, números naturais, não nulos, né? Então, isso que é interessante, né? Que vocês também podem trabalhar soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Isso aqui nós vamos trabalhar juntos, depois eu vou aprofundar isso aqui, tá? E porque nós teremos que fazer cálculos, né? Vamos trabalhar com equação do primeiro grau, equação do segundo grau, né? Vamos trabalhar com sistemas. Então, isso aqui tudo vai estar incluso. E é por isso que é necessário para que vocês fiquem a par desse assunto aqui, tá? Os números inteiros. Os números inteiros representam a parte negativa e a parte positiva, ou seja, eu tenho, aqui ele botou menos 4, menos 3, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e reticências. Né? Aqui nós temos aqui. Esse aqui significa que é infinito para a parte negativa e esse aqui é infinito para a parte positiva. Tá? Todos os números inteiros. Aqui vocês podem observar que aqui também ele fez igualzinho ali em cima. Esse asterisco aqui, ele teria que vir aqui, o Z é asterisco. Significa a exclusão do zero. Todos os números inteiros, exceto o zero. Observação, todo número natural é também um número inteiro. Por isso escreve-se, os naturais está contido significa está dentro, né? Está dentro dos números inteiros. Vocês podem ver que a partir daqui, ó, nós encontramos os números naturais, né? Então, isso aqui é muito interessante vocês observarem, analisarem, né? Isso aqui é muito importante que nós vamos trabalhar. Tem muito exercício sobre isso aqui, sobre os números naturais, os números inteiros, os números racionais, né? E a gente vai vendo aqui, certo? Aqui nós temos os números racionais. O que são os números racionais? Os números racionais são aqueles que são representados por forma de fração. Mas aí eu pergunto para vocês, o 7. 7 é um número racional? Aí vamos pensar. Peraí, ele é um número natural, ele é um número inteiro, né? Que nós podemos encontrar o 7 ali dentro nos naturais e nos números inteiros. E também, será que nós podemos encontrar ele como números, como sendo um número racional? Sim, porque se você, eu falei com vocês que é representado por forma de fração. Se eu pegar 7 e dividir por 1, eu vou obter 7. Não é isso? Então, olha só. Ele é sempre representado por quê? E aqui se fala A tal que A dividido por B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros dividido, excluindo, né? Excluindo o zero. Vocês podem observar aqui que ele não pode ser nulo, né? Porque se eu pegar 3 dividido por zero, torna-se impossível, né? Aqui vocês podem observar que o racional aqui está excluindo o zero. Então eu tenho A dividido por B, tal que A pertence aos inteiros, excluindo o zero, e B pertence aos inteiros, também excluindo o zero. Excluindo o zero. Frações onde nem o numerador nem o denominador são zero. Observação, todos os números inteiros também é racional, pois, por exemplo, 5, o que é 5? 5 é 5 dividido por 1. Aí, o que é 10? 10 é 10 dividido por 1. O que é 99? 99 dividido por 1. Então, eu posso, tudo que eu puder representar por forma de fração vai ser um número racional. Aí nós temos aqui, olha só que interessante. Aqui nós temos os números naturais, aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os números naturais estão dentro dos números inteiros, que os números inteiros é representado por Z. Vocês podem ver que aí eu tenho aqui a parte
negativo aqui, ele botou a parte negativa aqui, olha só, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7, perfeito? E aqui também ele colocou aqui os números racionais, ou seja, são aqueles que são representados por forma de fração. Por exemplo, aqui um número decimal, menos 0,02. O que é um número? O que isso significa? Que aqui, olha, vamos contar, ó, uma casa, duas casas. Até chegar à vírgula, eu vou contar uma casa. Ó, começa daqui, ó. Uma, duas. Então eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, significa que ele foi dividido por 100. Perfeito? Então eu posso representar ele assim, 2 sobre 100. Aqui vai ser menos 2 sobre 100, né? Na realidade. Vai ser, se eu pegar menos 2 dividir por 100, vai me dar essa resposta aqui, que é 0,02. Aqui, vocês podem observar que isso aqui é uma dízima. Vocês podem ver que isso aqui, ó, apareceu o 4 depois da vírgula. Isso aqui é a parte não periódica. O que significa a parte não periódica? A parte não periódica é aquela que não se repete. E aqui a parte periódica. A parte periódica é aquela que se repete. Né? Então, depois eu vou aprofundar mais em relação a isso aqui, tá? Aqui eu tenho menos 3,4. O que significa? Aí eu começo daqui, ó. Uma casa, até chegar à vírgula, ó, quando tem uma casa, ó. Uma casa. Então, uma casa significa que foi dividido por 10. Então, vai ficar menos 34 dividido por 10. Menos 34 dividido por 10 vai me dar essa resposta aqui. Aqui vocês podem ver que aqui também está por forma de fração, então por isso que ele é classificado também como número racional. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Aqui é uma dízima. Aqui vocês têm a parte, é um número inteiro, que é menos 1, e 5, 5, 5. Né? E esse aqui é um número periódico. O que é o periódico? A parte periódica é aquela parte que se repete. Então, aqui a parte que se repete é o algarismo 5, né? Perfeito? Então, olha só, aqui ele vai aprofundando cada vez mais. O número decimal 3,7 é racional, pois pode ser representado como a razão entre dois inteiros. Eu não falei para vocês, ó, vocês contam aqui, ó, uma casa decimal. Então vai ser 37 dividido por 10. Aqui é muito interessante. O número decimal 2,5555, nós podemos ver que o algarismo 5 se repete indefinidamente. Aqui, o 2 é o número inteiro e isso aqui é a parte não periódica. Né? Isso aqui é a parte não periódica. Esse número é chamado de dízima periódica, de parte inteira 2 e período 5, para representá-lo sob a forma de razão entre dois inteiros. Indica-se por G a dízima periódica. G é igual a 2,5555, a parte periódica é o 5, e o 2 aqui vai ser a parte, né, inteira, né, do número inteiro. Agora, deixa eu só voltar aqui. Vamos voltar. Esse aqui é a parte, é o número inteiro, que é o 2. Isso aqui, a parte periódica. Vocês podem observar que o 5 está se repetindo, né? Então, isso aqui é muito interessante vocês prestarem atenção nisso aqui, a parte periódica. Não esqueça desse detalhe. Vou voltar aqui nesse aqui, porque tem um detalhe a acrescentar. Eu tenho 37. 37, por exemplo, só o 37. O 37 é um número, né? Mas ele é composto por dois algarismos, o 3 e o 7. Né? Quando eu falo dos algarismos, os algarismos vão de 0 até 9. Né? Então, é isso que nós temos que lembrar. Aí, vamos lá. Para representá-lo sob forma de razão entre dois inteiros, indica G. Aqui eu posso colocar G, posso colocar X, posso botar a letra que eu quiser aqui. G é igual a 2,5555, isso aqui é a parte periódica, isso aqui é a parte inteira. Aí o que ele fala assim, multiplica-se por 10. Por quê? Se multiplicar por 10, a vírgula vai passar para cá e vai coincidir com esse vírgula 5555 aqui. Então, por isso que é interessante a gente observar. Então, ele multiplicou por 10. Então, o que ficou 25? Olha só, 25. Se eu multipliquei o G por 10, então por isso que ficou 10 vezes G. E se eu multiplico por 10, aqui também tem que ser multiplicado por 10. Por isso que ficou 25,5555.
efetua-se 10 menos G, porque 10G menos G, esse G é esse G aqui de cima, aqui que ele falou aqui, ó. Esse G aqui, ó, tá vendo? Esse G aqui. Então vai ficar 10 menos G, 10G menos G vai ficar 9. E 25,555 menos 2,555, obtendo, aí vocês vão obter 23, né? A fração 23 sobre 9 é chamada de geratriz da dízima periódica, porque ela gera a dízima a partir da divisão de 23 por 9. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números decimais finitos e todas as dízimas periódicas. Periódicas são aquelas que se repetem, tá bom? Não esqueça desse detalhe. Conjunto dos números racionais, esse aqui, dentro dos números decimais, existem dízimas não periódicas, são aquelas que não se repetem, tá? Os números, o que são números inteiros com infinitas casas decimais e não periódicas, ou seja, não há uma repetição. Esses números são chamados de racionais e o conjunto formado por eles é representado. Geralmente, eu prefiro representar ele só com o I maiúsculo, né? Porque aqui ele botou Q e o apóstrofe. Isto é, né? Isso aqui é representado, ele pode ser representado assim, mas eu prefiro representar ele por I, que é mais fácil, né, de vocês identificarem. Então aqui eu posso representar aqui, ó, I é igual a X pertence a X tal que X é dízima não periódica, né? Quer dizer, conjunto dos números irracionais. Aquilo que eu falei para vocês. Olha só, olha depois da vírgula. Não há uma sequência que nem o 5, 5, 5, 5, 5, né? Por exemplo, 2,5, 5, 5, 5, 5. O 5 é a parte periódica, a parte que se repete. Aqui não tem a parte periódica. Toda vez que ocorrer isso aqui, ele é classificado com um número irracional. Vamos imaginar a dízima não periódica qualquer. 5,12, 12 aqui. Aqui 12, mas aqui já mudou para 21. Então, ela não é uma dízima periódica. Toda vez que há uma alteração, pode ser no número, no mínimo número aqui, né? O que acontece? Ele simplesmente ele passa a ser um número irracional, tá? Então, aumenta um algarismo aqui, um algarismo 2 de cada vez. Esse número é irracional. Qualquer dízima não periódica que você imaginar é um número irracional. Por exemplo, aqui nós temos o conjunto dos números reais. Aí, o que acontece? O conjunto dos números reais é o conjunto de todos, ou seja, é os números racionais, que é representado por quê? Que são aqueles representados por formas de fração, e aqueles que são os irracionais. Então, toda vez que eu pegar Q mais I, né, que eu substituí ele por I, que ele tinha colocado Q, a apóstrofe, né? O que acontece? Eu juntando esse Q mais o I, que é o irracional, então vai me dar os números reais. Então, aqui, olha só interessante. Os naturais estão dentro dos números inteiros, os números inteiros estão dentro dos números racionais, e os números racionais estão dentro dos números reais. Olha só que legal. Conjunto dos números reais. Nota, lemos as notações a seguir para representar alguns subconjuntos especiais de reais. Então, aqui significa reais, aqui. E aqui tem o mais aqui, observação. X, tal que X é um número real, positivo ou nulo. Aqui ele pode ser nulo, que ele não tem aquele asterisco aqui. Quando tem um asterisco, significa a exclusão do zero. Embaixo já tem. Então, significa X, tal que X é um número real positivo, ou seja, o zero não está incluso aqui. Aqui são os negativos. X pertence ao número real, negativo ou nulo. E aqui eu tenho... aqui nós temos os reais, né? E aqui, excluindo o zero. Então, X tal que X é um número real negativo. Analogamente, representamos aqui a mesma coisa para os números inteiros, aqui positivo, números inteiros positivos excluindo o zero, números inteiros negativos, números inteiros negativos excluindo o zero, o Q também, Q positivo excluindo o zero, e aqui somente Q negativo e Q negativo excluindo o zero. Então é assim que você acaba lendo. Agora vamos entrar na parte de potência. Na potência a gente acabou vendo aí nessa aula, e nós vimos que potência em R. Definição, sendo A um número real,
e n um número inteiro. Tem-se que a elevado a n. Esse a aqui é a base e n é o expoente, né? Esse expoente nos indica a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Por exemplo, se aqui tiver 2 elevado ao cubo, então isso vai ser representado como? Para eu poder fazer a conta, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Significa que a base está se repetindo 3 vezes. A base, nesse exemplo que eu acabei dando, ele é o 2, né? Ele fala que qualquer número elevado a 1 é igual a um número. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. E aqui ele fala que a elevado a expoente negativo significa o inverso, ou seja, 1 sobre a elevado a n, sendo a diferente de zero. Agora, veja bem, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1 sobre 2 elevado ao cubo, né? Eu posso representar ele por 1 sobre 2 elevado ao cubo. É a mesma coisa do que 2 elevado a menos 3. Então, se eu pegar 2 elevado a menos 3, na realidade, o que, que acontece? Isso vai ser 1 sobre 2 elevado ao cubo. É a mesma coisa. Eu vou depois passar isso para exercícios, né? Explicando isso melhor, tá? Só estou comentando aqui que é para que vocês possam ficar bem atentos. Nota, a unanimidade, não há unanimidade entre os matemáticos quanto à adoção do número 1 para a potência 0 elevado a zero. Porém, essa controvérsia não vai interferir no nosso mundo, né? Porque 0 elevado a zero, tem gente que fala que é 1 e tem outros que falam que não é. Então, por isso que existe essa controvérsia aqui, tá? Aqui, olha só, veja bem. Exemplo, menos 2 elevado ao cubo, isso que o expoente, ele vai nos informar a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Por isso que ele repetiu aqui 3 vezes aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Por isso que deu menos 8. Aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta. Isso significa que a base vai se repetir 4 vezes. Vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais. Por isso que deu 16 aqui. Né? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aqui é muito interessante. Isso significa que a base aqui é 2 quintos, tá? E o expoente é 3. Então, esse 2 quintos vai ter que se repetir 3 vezes, né? Então, vai ser, ó, 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. Aí é só multiplicar aqui, numerador com numerador, denominador com denominador. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 1,25. Eu tenho um 5 elevado a zero, é igual a 1. Eu tenho 5 elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre 5 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 25. Então, eu tenho aqui, olha só, isso que eu falei com vocês. Expoente negativo significa 1 sobre, que é o inverso, né? Eu falei com vocês, aqui vai ficar 3 elevado a quarta elevado ao quadrado. Então, aqui ele acabou resolvendo, isso aqui, ó, repetiu 1 dividido por 9 sobre 16. Da onde que ele achou esse 9 sobre 16? Porque 3 ao quadrado, né, que é 3 vezes 3, dá 9. E 4 ao quadrado vai dar 16. Aí, essa aqui, indicação aqui, significa, toda vez que tiver esse sinal negativo aqui no expoente, vai ser o inverso, tá? Então, isso aqui depois eu vou trabalhar com divisão de fração para vocês verem isso aqui de uma maneira mais nítida, porque aqui não dá para utilizar a minha mesa digitalizadora que eu estou trabalhando no PDF aqui, tá? Então, eu só estou comentando com vocês, mas depois nós iremos para a prática, tá? Olha só, eu posso botar aqui, já que ele botou que é 3 quartos elevado a menos 2, né, que o expoente vale menos 2, então eu posso fazer o seguinte, eu posso inverter, passar o 4 para cima e o 3 para baixo e levar ao quadrado. Isso que ele fez aqui, ó. Aqui, ó. Então, já que aqui é o inverso, eu posso passar o 4 para cima e o 3 para baixo. Quanto que é 4 elevado ao quadrado? Vai me dar 16. E quanto que é 3 elevado ao quadrado? Vai me dar 9. Perfeito? Aqui, agora nós temos essas propriedades aqui. Essas propriedades vocês vão ter que guardar
mesmo, tem que colocar em prática, tá? Não tem como fugir dessas propriedades. Propriedades da potência. Dados os números reais, A e B, e os números inteiros, M e N. Obedecidas as condições de existência, temos aqui. Eu vou trabalhar uma maneira mais prática para vocês aqui. Para multiplicar a potência de mesma base, aqui vocês podem ver que a base aqui, elas são iguais, conserva-se a base, somos expoentes, não é isso? E aqui você tem, para dividir potência de mesma base, conserva-se a base e diminui os expoentes. Aqui, ó. Então, aqui, ó, quando é multiplicação em cima, você soma. Quando é divisão, você diminui. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Aqui é potência de potência. Quando é potência de potência, eu vou só trabalhar com a multiplicação dos expoentes aqui, ó. Por isso que ele botou aqui, ó. M, N aqui, né? A elevado a M elevado a N. É só multiplicar M vezes N. Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Aqui eu tenho... Isso aqui é interessante, olha só. Agora, dá uma olhadinha aqui. O que aconteceu aqui? As bases são diferentes. Aqui, AB. Isso significa que as bases são diferentes. Então, eu vou ter que fazer esse expoente, ele vai fazer distributiva. Então, a distributiva é você multiplicar aqui. Aqui, quando eu falo A, é a mesma coisa do que A elevado a 1. B elevado a 1 também. Então, M vezes 1 vai me dar 1. Então, por isso, A elevado a M. E aqui é a mesma coisa do que B elevado a 1, que vai ser M vezes 1, que vai ser B elevado a M. Então, quando as bases são diferentes, eu posso aplicar a distributiva. Isso que ele está falando aqui. E a mesma coisa também é para a divisão. Aqui é A elevado a 1 e B elevado a 1. Então, esse M eu posso multiplicar com 1. Quando não aparece nada, é 1, tá? Aqui em cima, aqui, ele está elevado a 1. E B também está elevado a 1. Então, A elevado a 1 vezes M. Então, vai ficar A elevado a M. B elevado a M, distributiva da potência em relação à divisão. Então, eu tenho aqui exemplos. 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta. Para multiplicar a potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoentes. Por isso que deu aqui, ó, 5 elevado à sétima. Aqui na divisão, nós temos, para dividir potência de mesma base, conserva-se a base e diminui os expoentes. Olha só, conserva-se a base, que é o 3, e diminui os expoentes. Por isso que ele botou 3 elevado ao quadrado aqui. E aqui é potência de potência. É só multiplicar 3 vezes 4, né? Vai ficar 12. Então, e aqui, olha que interessante. Aqui, quando eu tenho 5 elevado a elevado ao quadrado, tem que ser tudo aqui elevado ao quadrado. O 5 tanto o A. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado, vai me dar 25. E A elevado ao quadrado, aqui, por isso que ele botou aqui, ó, 5 elevado ao quadrado e A elevado ao quadrado. Por que ele achou? Porque ele multiplicou isso aqui. Aqui é 1 e aqui também é 1. 2 vezes 1, 2. Por isso que ele botou 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 5 ao quadrado e A ao quadrado. Por isso que ele botou 25 vezes A ao quadrado. E aqui, nesse daqui, vai ficar 5 elevado ao quadrado e 5 terços elevado ao quadrado. Então vai ser esse 2 vai multiplicar o 1 aqui, por isso que ficou 5 elevado ao quadrado, e 3 elevado ao quadrado aqui, que vai ficar 25 sobre 9. Perfeito? E aqui nós temos os exercícios para vocês colocarem em prática, tá? Então é isso. Obviamente eu vou corrigir depois esses exercícios e mando para vocês, tá bom? Então é isso. A aula de hoje nós vimos tanto a parte de conjuntos quanto a parte de potência. Então, o negócio agora é colocar em prática, tá? Então, tudo de bom. Avante. Bons estudos, hein?